Você está tendo sucesso ou apenas sobrevivendo? Esse é o tema da nossa live de hoje. É um prazer estar aqui com você mais uma tarde de junho. E acredito que vamos ter um tempo incrível aqui. Se você puder convidar amigos para estar aí conosco, para pensarmos um pouquinho sobre essa caixinha chamada mentalidade ou mindset. O que guardamos dentro de nós, o que vive dentro de nós, o que mora dentro de nós, né? Se você tivesse apenas uma frase ou se você tivesse apenas uma palavra para descrever você interiormente, a sua mentalidade, quem vive dentro de você, o que você diria? Qual era a palavra que você descreveria? Agilidade emocional, pessimismo, vamos avançar, grandeza. Como que você definiria, se você tivesse apenas uma palavra para definir você internamente? Sua mentalidade, os seus pensamentos, a sua forma de crer, o seu mindset, você por dentro, né? Como é que você se definiria? Isso é algo que eu quero pensar aqui com você nesse dia de hoje. Baseado nesses livros, eu queria ter uma conversa com você. São livros da Caroline Leaf. Pense, aprenda e tenha sucesso. Ative o seu cérebro, que é esse azul aqui, ative o seu cérebro. E o seu perfeito eu, o seu perfeito você, aliás, o seu perfeito você. E ainda tem um combo da editora Chara para esses livros dela, porque essa semana nós estamos aí mais pensando em relacionamentos saudáveis e não ter medo, em superar, num mindset de sucesso, em sair desse estado de sobrevivência para esse estado de bem-sucedido. E temos também um outro livro dela que fala sobre alimentação, alguma coisa assim, bem interessante. Depois você pode dar uma olhada aí na editora Chara, que está com um combo de desconto. E hoje eu queria conversar com você um pouquinho sobre esse pense, aprenda e tenha sucesso, que é de onde vem essa chave. Você está tendo sucesso ou você está apenas sobrevivendo? Como está seu casamento? Sua empresa, sua equipe? Aí você pode me dizer, mas é muito complicado perguntar isso exatamente nessa época que a maior parte das pessoas estão sobrevivendo por causa desse susto, dessa pandemia, desse isolamento social. Mas acredite, sobreviver é uma mentalidade. Ter sucesso também é uma mentalidade. E hoje eu quero conversar um pouco sobre isso. A Bíblia já diz, no que você deve pensar? Acho que a Bíblia nos dá receitas incríveis sobre pensamento. Tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que tem algum louvor, tudo aquilo que tem boa fama, tudo aquilo que traz uma atmosfera positiva, nisso pensais. Então a Bíblia é tão fantástica quando se fala de pensamentos que eu não devo deixar alojar na minha mente qualquer coisa, mas que eu tenho que decifrar e que eu tenho que escolher. E hoje eu quero começar dizendo para você, os pensamentos que você hospeda dentro ou hospedam dentro do seu cérebro, da sua mente, ele é uma escolha que você faz. Então eu posso escolher o que eu vou pensar. Você não pode escolher o que chega para você, por causa das informações, da mídia, do entretenimento, das conversas, das falas, das sugestões mentais, da sua própria construção cerebral. De vez em quando chega uma coisa para você que tem a ver com as suas emoções e informações guardadas, e aí chega um pensamento do nada, você fala, estou pensando nisso. Como pode ser uma ideia do mundo invisível também, mas chegar para você é uma coisa, mas você acolher e deixar com que a impressão fique na sua vida é outra coisa, e isso depende da nossa escolha. Portanto, se nós vamos sobreviver ou ser bem-sucedidos, só depende de uma pessoa, de mim mesma, de você mesmo. Não depende do mundo, das circunstâncias, da política, da economia. Então hoje é um dia
de pensar responsavelmente sobre aquilo que eu posso criar para o meu futuro ou deixar de criar para o meu futuro. Então, a Caroline Leaf, nesses livros, ela já esteve conosco algumas vezes, é incrível, fizemos o Neuro Summit com ela, a doutora Rosane, Marcelo Antunes, Márcio Michele, JB Carvalho, então foi bem incrível os Neuro Summits que fizemos com ela, e ela diz o seguinte, que você é a pessoa responsável por fazer o seu cérebro funcionar corretamente. Ela diz, olha, o cérebro, e não é só ela que diz, você vai ver vários artigos sobre isso, professores, a doutora Rosane também fala sobre isso, que o cérebro ele tem uma tendência para o positivo. Ele já é predisposto para ser criativo, ele já é predisposto para a superação, ele já é predisposto para as coisas positivas. É isso que o cérebro está esperando. Você pensa assim, qual é a função do rim? Qual é a função do coração? Bombear sangue para todo o corpo e tem outras funções. Então, a predisposição e a função do cérebro, entre tantas outras, já é para o positivo e para o criativo. Essa é a ideia de Deus sobre o cérebro. Mas muitas vezes nós intoxicamos o nosso cérebro. Com o quê? Com pensamentos, emoções e situações que não resolvemos, nós vamos ver aqui, ou que colocamos para dentro. Então, do que é feita uma mentalidade? Quando a gente fala, olha, mentalidade grega, mentalidade bárbara, mentalidade hebreia, essas três mentalidades são super faladas, inclusive no livro Metanoia do JB, você pode conferir isso, tem um preço especial para ele também. Uma mentalidade, ela é feita de pensamentos, de emoções e de informações que já estão ali no seu cérebro. Uma mentalidade é muito mais do que um pensamento. É uma forma como eu vejo a vida e como eu reajo à vida. Por exemplo, se a gente vai pensar na mentalidade bárbara, a mentalidade bárbara é aquela que, se eu não chicotear alguém, se eu não castrar alguém, se eu não maltratar alguém, eu não vou ter uma boa produtividade. Isso eram os bárbaros. Como eram os bárbaros? Eles chegavam numa cidade e diziam, todo mundo vai ter que ser prisioneiro e eu vou ter que chicotear todo mundo. Era o povo no Egito, lembra? Quanto mais peso, quanto mais tempo passava, mais os egípcios, os príncipes do Egito naquela época, queria colocar peso sobre os hebreus. Então, quando você está num sistema castrador, quando você está num sistema pesado, que machuca as pessoas, que denigre as pessoas, isso é numa empresa, quando você trata pessoas assim, isso é uma mentalidade bárbara. Isso já não existe há muito tempo, viu? Os bárbaros já foram banidos e a gente tem que banir a mentalidade deles também. E depois vem a mentalidade grega, que é como assim? Você trabalhou, você come. Você precisa fazer algo pela força do seu braço. Não existe graça, não existe misericórdia, não existe favor, não existe bondade, não existe generosidade. É preto no branco. Essa é a mentalidade grega que a maior parte do mundo, e ela é válida muitas vezes para negócios, contratos, para muitas coisas assim. Mas depois nós temos a mentalidade hebreia. E a mentalidade dos judeus ou hebreia é que mentalidade? Eu posso alcançar favor, eu posso alcançar misericórdia. Existe um Deus que pode trazer suprimento e graça para a minha vida. Nem tudo precisa ser preto no branco. Então isso é mentalidade. Mentalidade é o conjunto dos seus pensamentos, das suas emoções e das informações que estão dentro de você já. Como mudar essa mentalidade? Como não ter uma mentalidade apenas para sobreviver? A mentalidade que sobrevive, sabe qual é? É a mentalidade que só reage. É a mentalidade que espera pelas ações do mundo externo ou das pessoas para ela fazer alguma reação. Eu vou esperar. Se me tratarem bem, eu vou tratar bem. Se eu ganhar dinheiro, eu trabalho bem. Se me derem um bom salário naquela empresa, eu fico. É uma mentalidade de reação. E isso não é a proposição principal para mim e para você e nem para o nosso cérebro. Se você vai olhar em toda a Bíblia, Deus está nos chamando para o protagonismo, para ir e fazer, para assumir responsabilidades.
A mentalidade que sobrevive, ela não quer assumir responsabilidades, ela quer encontrar o culpado. Ela quer dizer, olha, eu tô mal, porque estou sem emprego, por causa da pandemia, por causa disso, por causa daquilo. Ela não quer chamar a responsabilidade. É a mentalidade do vitimismo. Sempre tem algo doendo, sempre tem algo ruim, sempre a dor dele é um pouco pior do que a dor dos outros. E às vezes nós passamos por momentos assim. Então nós temos que tomar cuidado para essa mentalidade não se instalar em nós, para não vermos a vida apenas com o óculos escuro, com a confusão do dia ruim. Não, o seu cérebro não foi programado para isso. O seu cérebro foi programado para ser autor, para fazer, para concordar com Deus a respeito de uma nova criação, a respeito de uma nova estação, não apenas para reagir à vida. Eu escolhi essa frase quando estávamos escolhendo o título de hoje, por quê? Porque eu tenho ouvido de inúmeras pessoas que o atual momento é esse, é um momento de sobreviver, mas eu não quero concordar com você sobre isso. Sabe por quê? Em qualquer momento da vida nós podemos ser protagonista. Então hoje eu quero pensar com você naquilo que acontece quando pensamos. Quando você tem um pensamento, você libera uma frequência para o seu corpo e você libera uma frequência para o seu cérebro. E isso vai fazer com que o seu cérebro e o seu corpo trabalhem positivamente ou negativamente. Então, se você tem pensamentos de sucesso, se você tem pensamentos de conquista, se você tem pensamentos de que amanhã algo pode bater na minha porta, se você tem pensamentos de expectativas, isso vai influenciar, são ondas químicas que vão de encontro com o seu coração, com o seu sangue, com os seus ossos. Por que existem tantas ites? E aí qualquer profissional da saúde vai dizer, as ites são exatamente aquelas coisas e os lixos que colocamos dentro de nós e que eles não saíram de alguma forma. Como eles não saíram de alguma forma, emoções que nós não tratamos e elas não saíram de alguma forma, elas vão sair com dores, com enxaquecas, com mal-estar, com problemas no intestino, com câncer, né? Câncer de intestino, câncer de mama, tem muito a ver com esse perfil. Eu não sou da saúde, com certeza tem muito mais pessoas aqui para dizer sobre isso. Então, é bem incrível como a Bíblia fala, a Ana Paula citou aí agora, como a Bíblia fala, como você imagina, você é. Então, quando você tem um pensamento, ele não é uma coisa qualquer, ele é uma frequência que vai ativar diretamente o seu cérebro e que vai ativar diretamente o seu corpo. E quando nós vamos, olha, hoje eu pensei por alguns minutos sobre isso, amanhã de novo, você vai dando um caminho para o seu cérebro. E quando você planta, coloca um mapa no seu cérebro, sabe o que ele faz? Ele vai atrás. Então, o seu cérebro, ele é capaz de ativar você e ele é capaz de atrair pessoas ou situações para você, tanto boas como ruins. Mas onde tudo isso começou? No pensamento que eu resolvi hospedar no meu cérebro. Então, se você vê coisas vindo para você, você fala, mas quanto mais, não sei o que acontece, mais o mal me aparece. Mas será que não é a sua mentalidade de mal, de autocomiseração, ou então de vitimismo que está acontecendo? Porque eu preciso selecionar os pensamentos que eu vou hospedar dentro de mim, porque eles irão fabricar o meu sucesso ou eles irão fabricar a minha forma de sobrevivência. Porque eles são frequências e quando eles estão ali condensados dentro do cérebro, juntamente com as emoções, o cérebro vai fazer de tudo para cumprir aquilo que você introduziu ali para fazer, ele vai executar aquilo. Sabe quantas vezes eu já caí nisso? Quantas vezes a gente atende, a Jéssica está por aí, ela sabe disso, e a gente atende pessoas que começam a falar, olha, eu estou desconfiada, meu marido vai me trair, olha, não tem jeito, ele está tão estranho, e já já a gente vai falar
como que interpretamos as emoções dos outros. Não, ele vai me trair, não tem jeito, não tem jeito. Então aquilo acaba gerando uma atmosfera. Você está acreditando naquilo e você gera uma atmosfera para a sua família. O inimigo só precisa de lugares vulneráveis para entrar. Então, quando você pensa e você resolve colocar algumas crenças dentro de você ou reforçar a sua mentalidade, não é tão simples, você não é o único atingido. As pessoas que moram, trabalham, vivem, que estão próximos de você serão atingidos. Lembra daquilo? Você vai ser a média das 5 pessoas mais próximas de você, por causa da atmosfera dessas pessoas. Então nós precisamos zelar pelaquilo que nós colocamos dentro de nós. Então a Caroline Leaf, ela fala tanto sobre isso, que o cérebro, ele foi feito para executar as coisas positivas. Ele não está na composição dele viver alojando pensamentos, lixo, ela chama de lixo, de tóxico, de coisas negativas. Não está. Isso não é para o qual Deus fez o meu cérebro e o seu cérebro. Então, eu queria pensar com você um pouquinho sobre aquilo que nós podemos fazer para melhorar os nossos pensamentos. Como que nós podemos conscientemente melhorar os nossos pensamentos? Existem várias mentalidades que você pode ter dentro de você. Por exemplo, você já viu pessoas que têm a mentalidade agora foi embora, só porque eu quero falar. Mas a mentalidade da generosidade. Quando você chega perto dessas pessoas, elas estão sempre querendo saber o que elas podem fazer por você. Porque mentalidade é algo que vai rodar no automático da sua vida. Que você vai pensar assim, é uma composição, um pano de fundo que você deixa ali para reagir à vida. Então, se você gostaria de ser uma pessoa generosa, você precisa introduzir emoções sobre generosidade, pensamentos sobre generosidade e informação sobre generosidade. Por quê? Porque a hora que nós vamos reagir, não dá tempo de você falar, 1, 2, 3, deixa eu escolher se eu vou reagir assim, assim, assim. Às vezes dá, mas a maior parte das vezes não. Nós estamos o quê? Mais de 90%, se eu não me engano, no automático da vida. Então, como selecionar esses pensamentos? Tem uma mentalidade que chama mentalidade do pensamento controlado. Sabe, aquele pensamento que muitas vezes vem para nós, eu queria, eu sabia, eu deveria, poxa, olha, eu não poderia ter feito dessa forma, fica só no campo do ia, ou no campo, sabe de quê também? Da especulação. Olha, eu acho que isso está acontecendo, eu acho que essa pessoa está me tratando assim, olha, tem 24 horas que eu mandei a mensagem, a pessoa não respondeu, viu que ela não viu minha curtida no Instagram, viu que ela não citou meu nome lá, viu que ela passou por mim e não falou. Aí outra coisa que está no nosso radar também, poxa, essa minha enxaqueca, essa minha dor, essa minha depressão, o que nós estamos fazendo com esse tipo de mentalidade? Do eu gostaria, do fazer leituras negativas das pessoas ou imaginar que as pessoas estão assim, nós estamos intoxicando. Então nós precisamos ativar uma mentalidade de controle do pensamento. Não é todo o pensamento que vem à sua mente que você tem que pensar. Entendeu? Não entendeu? O pensamento vem, mas você não tem que alojá-lo ali dentro. Nem tudo que você pensa é verdade. Nem tudo que vem à sua mente é algo que precisa ficar na sua mente. Existem coisas que vêm porque as informações cruzaram. Nem tudo que você ouve, você tem que alojar na sua mente. Então, uma mentalidade, ativar uma mentalidade de pensamentos controlados é selecionar o que eu vou colocar para dentro da minha mente. Porque aquilo que você vai colocar para dentro da sua mente tem que ter a ver com o lugar para onde você está indo. Para que você vai colocar dentro da sua mente coisas que auto-sabotem você? Coisas que vão dificultar a sua caminhada. Você fala, olha, essa semana eu vou ter foco e eu vou estudar e eu vou trabalhar.
E essa semana eu preciso ler pelo menos um livro, essa é a meta do JB para a galera da CN, né? Nós temos que ler 48 livros no ano, 46 livros. Então, essa semana eu vou ler um livro. Aí, de repente, você pensa, não, deixa eu ver quantas mensagens não me responderam. Olha, eu coloquei aquele post, deixa eu ver quantas pessoas olharam e não falaram nada, ou quantas pessoas nem olharam, nem foram lá no meu perfil olhar. Então, o que acontece? Você já está começando a especular, você já está começando a se preocupar, a imaginar. E isso é, às vezes, uma autossabotagem ao seu foco da semana, porque você falou, eu vou estudar. Exatamente, super gostei, Jéssica, minerar os pensamentos, viu? O Marcos Lisboa e a esposa dele, Silvânia, que eu conheci ontem, tem que nos dar uma aula sobre isso. A gente precisa minerar os pensamentos certos para colocar. Porque se você deixa o lixo ficar dentro de você, ele vai trazer prejuízos para você e ele vai sabotar a sua missão. Eu estava lendo aqui uma entrevista de um professor, John Sarno, e ele estava dizendo o seguinte, ele é um fisioterapeuta, e ele estava dizendo o seguinte, a maior parte dos problemas, das pessoas que chegam com problemas nas costas, eu achei assim, incrível o que ele disse, as pessoas que chegam com problema nas costas é problemas psicológicos ou de intoxicação dos pensamentos. Não é problema nas costas, porque existem, cada parte do seu corpo, ela responde emocionalmente de um jeito. O seu pé, o seu ouvido, se a Bruna estiver aí, ela pode até comentar de algumas partes do corpo. Mas você já viu quando você faz massagens ou alguma coisa na orelha, e aí de repente você vai melhorar o fígado? Quando alguém pega na ponta do pé, então fisioterapeutas, terapeutas... Tem agora a terapia neural também que trata isso, né? Mas aí já seria mais em regiões do cérebro. Mas tudo está interligado. Então o seu pensamento, o meu pensamento tóxico ou ruim, ele vai afetar uma área do corpo. E ele fala que muitos pensamentos, então, vão afetar, vão trazer dor nas costas para as pessoas. Olha que coisa interessante. Não tem nada a ver, né? Você vai pensar, é porque eu não malhei, é porque eu não exercitei, é porque eu estou acima do peso. Não. O quanto o nosso pensamento pode impactar o nosso corpo. Então, o nosso pensamento, ele provoca uma libertação ou ele provoca uma prisão para nós. Então, nós precisamos, super gostei, mineirar os nossos pensamentos. Você precisa analisar, por que eu vou deixar esse pensamento entrar em mim? Por que eu vou hospedar esse pensamento? Esse pensamento tem a ver com a minha missão? Às vezes uma pessoa faz um comentário. Ontem eu estava assistindo a aula da Eveline à noite, na Red Academy, que está tendo umas aulas muito legais. E aí ontem era ela, e ela falou o seguinte, que quando alguém fala para você, olha, você tá gordinha, hein? Se você tá gordinha mesmo, você fala, poxa, é verdade. Ela falando como você não precisa ficar ferido. Se você não está gordinha, você fala, olha, eu não estou, então por que eu vou levar essa frase? Então, nós não podemos ficar aprisionados pelas falas das pessoas. As falas das pessoas, elas são como testes para nós. E você precisa deixar dentro de você as falas, opiniões, informações que as pessoas te trouxeram que contribuem para a sua missão, não que paralisam a sua missão. E aí, tem várias mentalidades, e você depois vai poder conferir em algum material, não é cerveja, é kombucha, tá? Só um pouquinho. E você vai poder acompanhar em vários livros sobre essas mentalidades. Mas aí quer ver outra? Mentalidade das palavras. Muitas vezes nós pensamos, isso só foi uma palavra, eu só falei uma coisa. Não. Palavras ainda têm um poder maior do que os pensamentos, porque palavras são pensamentos em ações. Então, quando você libera uma palavra, você está dando uma direção. Palavras são mensageiros que irão fazer algo. A Bíblia já diz, nenhuma palavra voltará vazia, antes cumprirá aquilo no qual ela foi designada. Então, se você começa aquele velho exemplo, meu marido vai me trair, é mais que um pensamento. Você está gerando uma energia quântica ali na sua família. Por quê? Porque a palavra tem poder para reorganizar a matéria e trazer realidades.
Isso é física quântica, isso é o universo quântico. Então, quando você começa a falar coisas, você vai organizando realidades a seu favor ou contra você. Então, às vezes, você fala, olha, 2020 é o ano da visão perfeita, e eu vou ser super bem sucedido, e eu vou abrir empresas, e eu vou isso, e eu vou aquilo. Aí, daqui a pouco, com esse momento que nós vivemos, você fala, não, vai ser o ano mais difícil, eu vou ser muito impactada, olha, eu não tenho saída, eu não sei o que fazer. Então você está cancelando a sua antiga missão. Kenneth Reagan fala muito sobre as palavras, Valnice Milhomens. Logo que nós iniciamos a CN, nós estudamos muito material do Kenneth Reagan, da Valnice Milhomens, falando sobre o poder da palavra. Então, quando você envia palavras, elas vão criar realidades para você. Então, nós temos que ser responsáveis, conscientes. Isso é uma mentalidade. Mentalidade de ativar as palavras certas em mim. Eu e você precisamos ser responsáveis e conscientes com as palavras que liberamos. Para os maridos, para os filhos, para os colaboradores, para os gestores. Isso acontece demais, pai e mãe vê isso direto. Se você começa a dizer para o filho, olha, você não vai aprender, você é um irresponsável, você é isso, você é aquilo, no que o filho vai se tornar? Ainda existe uma dupla, porque aí você é uma autoridade, liberando uns céus travados sobre a vida dos seus filhos. Então, palavras, é uma irresponsabilidade lançarmos palavras negativas. Sabe, uma outra mentalidade que separei para falar aqui com você. Antes de falar dessa outra, palavras, elas são ondas eletromagnéticas. Elas atraem. Então, de repente, você já viu, esses dias aconteceu algo comigo incrível, eu até compartilhei com o Tiago, aleluia. A gente estava compartilhando sobre um assunto, eu acho que era Permonte, se eu não me engano, alguma coisa sobre gestão ágil e um conceito de que se você prevê a morte de algum projeto antes, se você só prevê, então você evita a morte dele. E a gente estava conversando sobre isso. De repente eu abro um outro livro, nada a ver, no meio lá de 200 páginas, aonde aparece no conceito de Permonte. Por quê? Porque as palavras, elas têm ondas eletromagnéticas, então elas vão atrás daquilo que você está falando ou profetizando. Então, se você anda falando muito uma coisa, não se assuste dessa coisa bater na sua porta e falar, olha, estou bem aqui te esperando. O inimigo ainda ajuda nisso, né? Então, mentalidade de emoções controladas. Nós falamos de pensamentos controlados. E agora de emoções controladas? As emoções são as imagens que nós vamos imprimir no nosso cérebro quando pensamentos ou situações chegaram para nós. Existem muitas emoções que foram impressas na infância e que hoje nós precisamos lidar com elas, nós precisamos administrá-las. Mas como ter uma mentalidade de emoções controladas? Por quê? Porque emoções vivem dentro de nós. Se você falar, não, eu não sou emocional, eu não tenho emoções, desculpa, isso não é verdade. Você está um ser espiritual, um ser humano incompleto, porque a Bíblia diz que Deus fez corpo, alma e espírito. Então, o que são as emoções e para que elas servem? Elas são como um raio-x do nosso interior. Elas mostram como estamos por dentro, uma ressonância magnética. Ela mostra como estamos por dentro. E o que acontece? Muitas vezes nós não queremos senti-las. E nós vamos jogando elas debaixo do tapete. Ou então a gente vai dizendo assim, não, eu vou reprimir essa emoção, ela não vai sair daqui. E às vezes a gente faz isso com boas intenções. Olha, eu vou fazer isso porque eu não quero essa briga, eu vou fazer isso porque eu quero evitar esse estresse, eu vou fazer isso porque, porque eu não quero me expor, porque eu não quero dizer o quanto eu estou vulnerável. Às vezes até tem uma boa intenção, mas deixa eu te dizer, emoções guardadas não são emoções resolvidas. Então, quando é que eu tenho controle das minhas emoções? Eu tenho que falar tudo que sinto, tudo que acho. Não, nada disso, não é isso que eu estou propondo para você. Acabei de falar de pensamentos e palavras. Mas nós precisamos encontrar ambientes seguros, pessoas seguras, aonde você vai poder falar seguramente das suas emoções também. Por quê? Você não vai administrar a raiva, o medo, a insegurança,
a rejeição, até que você dê um nome para ela. Até que você abra o coração para alguém e conte sobre essa emoção. Mais uma vez, a Bíblia diz, você confessa para Deus, mas você conversa com as pessoas para ser curado, para Deus para ser perdoado e com as pessoas para ser curado. Então você precisa encontrar uma pessoa que vai te acolher, você precisa encontrar um ambiente seguro. Você não vai falar para alguém sobre as suas emoções negativas com alguém que vai colocar o dedo na sua cara e falar, olha, você é imprestável, bem que eu sabia, bem que isso, bem que aquilo. Não faz isso, vai ficar pior. Você vai querer reprimir 2 vezes mais. Mas você tem que procurar pessoas seguras, e aqui nessa live está cheia de pessoas seguras que você pode procurar, mandar um inbox, pode me mandar também, para falar de uma emoção que ela está ali batendo na sua porta e que você está represando. Por que não represar as emoções? Porque uma hora elas vão estourar quando você menos pensa. Uma hora elas vão sair no momento inadequado, no momento inapropriado. Então, quando eu reprimo minhas emoções, não significa que eu estou resolvendo as minhas emoções. Eu preciso ter uma conversa comigo. O Coach fala, se você faz um diagnóstico do que você vê dentro de você, você está 90% liberto. Então você pode ir lendo, aprendendo, você pode ir lendo livros como esses da Caroline Leaf, livros da doutora Rosane, você pode ir fazendo cursos sobre inteligência emocional, inteligência espiritual, você pode ir se desenvolvendo, mas eu diria que é muito saudável você encontrar alguém para conversar, uma pessoa de confiança, que você vai poder ouvir, que a pessoa vai poder ouvir aquilo que está doendo dentro de você. E quando você coloca aquilo para fora, deixa eu te dizer, você não precisa ir a uma pessoa que tem tantas técnicas, estratégias e ferramentas. Também pode ir, isso é interessante. Mas é o ato de falar que vai libertar as suas emoções e colocá-las no lugar. Quando você dá nome para as suas emoções, você já está controlando as suas emoções. Quando você fala, é verdade, eu sinto raiva todas as vezes que as pessoas fazem assim. É verdade, eu me sinto rejeitada todas as vezes que as pessoas não leem o meu WhatsApp. E você não pode se sentir assim comigo, porque o que mais acontece é não ler o WhatsApp, entendeu? Aí quando um WhatsApp é muito sério, você manda uma mensagem para a Amanda e fala, por favor, pede para ela ver, entendeu? Eu amo WhatsApp, redes sociais, mas eu não fico ali tentando, eu já me controlei sobre isso, tentando eliminar todas as minhas bolinhas azuis. Eu não faço isso, porque eu preciso focar naquilo que eu preciso responder, né? Mas então, às vezes, vai passar batido alguma, mas você fala para a Amanda, olha, ela precisa ver a minha mensagem. Mas então, eu preciso ser consciente das minhas emoções, consciente da raiva, do medo, consciente da insegurança, da ansiedade. Quando eu sou consciente disso, eu vou poder controlar isso de uma forma muito melhor. Controlar emoções é uma escolha. Deixar as emoções sair ou ficar dentro de você, sair nem sempre é uma escolha, porque às vezes elas estão no automático. Mas guardar coisas dentro de você é uma escolha. O Márcio Michele, acho que o Antunes também fala tanto sobre ressignificar, que você pode ressignificar, superar a Eveline, superar coisas que estão dentro de você. Então você vai olhar aquela situação por um outro viés. Olha, tudo bem, fui abusada, mas não estou morta, ainda estou aqui e ainda posso ser sarada e ainda posso permitir com que outros não sejam. Então você precisa encontrar, mesmo no meio da dor, da frustração, do caos, uma saída positiva. Então, tratar emoções é uma coisa muito especial para não termos uma mentalidade de sobrevivência. Porque se você vai reagir emocionalmente a tudo que vai acontecer ao seu dia a dia, isso vai ser uma mentalidade sobrevivente. Por quê? De sobrevivência. Porque o que mais tem à disposição são pessoas para trair, ferir, machucar, deixar, rejeitar. Então, se você for viver dessas reações e eu for viver dessas reações, nós estamos perdidos. E outra coisa que eu queria te dizer sobre emoções. Não tente acertar sempre na leitura das emoções com as pessoas. Na verdade, os terapeutas e psicólogos dizem assim, que quando nós lemos alguém emocionalmente, geralmente a gente acerta de 30% a 50% sobre a emoção da pessoa.
Porque o que está dentro de nós, o que sentimos, é algo muito peculiar, é algo muito singular. É um relacionamento seu e seu com a sua mentalidade, com todas as informações, com todas as emoções, com todos os pensamentos, com todas as marcas, que no meu caso tem 48 ou 49 anos, eu nunca lembro exatamente minha idade, mas é por aí, entendeu? Então, isso tudo é um compêndio, é uma enciclopédia que está dentro de você. E ninguém é capaz de dizer para você, olha, eu tenho certeza que você é exatamente assim, assim. Claro, os terapeutas vão acertar na maior parte das vezes, e geralmente os terapeutas nem estão aí para colocar slogans sobre nós. Eles querem é que nós digamos a eles como estamos nos sentindo. Isso é uma sabedoria incrível. Então, quando nós falamos, olha, aquela pessoa está com raiva de mim, aquela pessoa me rejeitou, isso é julgamento. E muitas vezes não aconteceu nada do que você está pensando. É óbvio, quanto mais próximo você está ficando de alguém, mais você vai entendendo o universo da pessoa. Você vai ser assertivo. Olha, hoje eu acho que aquela pessoa está triste, hoje eu acho que aquela pessoa está feliz, hoje eu acho que aquela pessoa saiu dessa reunião muito machucada, eu acho que não foi uma boa para ela. Então, nós vamos lendo as pessoas, sim, com certeza. Então, o único que pode mudar as suas emoções, mudar as minhas emoções, sou eu mesma. Como? Primeiro, encarando. Segundo, conversando com alguém. Terceiro, dizendo, olha, essa raiva me traz muito prejuízo. Eu não vou querer ser explosivo e eu não vou querer estar aqui jogando faísca em reuniões e para todos os lados. Não, eu decido que essa raiva não está contribuindo para o sucesso da minha missão, para o sucesso do meu casamento, para o sucesso da minha empreitada. E você precisa fazer isso em quê? Em ambiente seguro. O Denis Silk fala sobre isso naquele livro dele, alguma coisa da honra. Eu esqueci o resto da honra, mas é Denis Silk Honra. Ele fala, olha, você precisa procurar para falar de fracassos seus, para falar de pecados seus, se você é cristão, pessoas que vão te dar um ambiente seguro para isso, não pessoas que vão te acusar. Então você precisa procurar ambientes seguros. E, que mais? As emoções têm vida, para finalizar aqui sobre emoções. Então, emoções é um ser que fica vivendo lá dentro de você. É um outro você que está vivendo lá. E se você não aprender a administrar, a conviver, a conversar, esse ser de vez em quando põe as mãozinhas para fora na hora que você não gostaria que ele colocasse as mãozinhas para fora. Então, a recompensa da honra. Obrigada, Ana Paula. Então, nós precisamos tratar e encarar isso de forma séria. Outra coisa, nós precisamos ter uma mentalidade de tempo. Gente, tempo é uma moeda fantástica. O que você faz com o seu dia a dia, o que você faz com o seu tempo, é algo que vai fazer de você uma pessoa sobrevivente ou que vai fazer de você uma pessoa de sucesso. Então você precisa separar o seu tempo para o foco. Você precisa dizer, olha, meu tempo vai ser para a cultura da honra também. Obrigada, Nilda. O seu tempo, e tem também o prática da honra, me lembrei agora, olha que lindo. Recompensa da honra, eu acho que não é do Denis Silk, ou é? Recompensa da honra não é do John Bevere, não? Eu acho que é do John Bevere, mas é excelente também. Mas aí eu estava falando da cultura da honra e da prática da honra. Mas vocês dão uma conferida. Mas John Bevere é fantástico também. Por falar nisso, a gente vai ter Elisa Bevere em julho, mas só para quem já está inscrito no Modeladas. Esse é outro assunto, a gente fala semana que vem. Então, vamos lá. Tempo tem a ver com processos, tempo tem a ver com fracassos e acertos. Por exemplo, eu tenho gostado de falar disso nesse mês. Muitas vezes nós fazemos a timeline dos nossos fracassos. E a gente fala, olha, 2001 foi assim, 2002 foi assim, 2003 foi assim, mas não fazemos a timeline das nossas conquistas. E lendo aquele texto de Davi lá em 1 Samuel, quando ele vai conversar com o rei Saul, que o rei Saul fala, tá, por que você quer batalhar? O que você tem de tão especial para achar que você vai matar esse gigante? Ele fala, deixa eu te mostrar a timeline das minhas conquistas. Então a timeline das suas conquistas vai trazer para você uma força.
A timeline das suas conquistas vai mostrar que você já venceu o urso, que você já venceu o leão e que agora você pode vencer o filisteu, sim, que você pode vencer o Golias. Então, tempo é uma moeda muito especial. O que fizemos do nosso tempo? Então, você pode fazer timelines positivas. Olha, você pode olhar para aquilo que você quer chamar de fracasso, que eu chamo de fracasso ou de erro, você pode olhar para aquilo como aprendizado. O JB mesmo fala, se você aprendeu algo disso, então já foi uma escola para você. Tire uma pílula de sabedoria dali. Não tire uma pílula de lixo ou de frustração para colocar no cérebro. Fala, olha, essa batida de carro, por exemplo, eu já tive 2 batidas de carro que deu perda total o carro. Mas eu tirei experiências dali, de cada uma delas. Eu tirei experiências, então o que está registrado na minha mente não é, não vou dirigir mais carro, ou então, que risco que eu corro de ter perda total e de quase ter morrido. Inclusive um deles foi, né, a Jéssica, que me socorreu, foi a primeira pessoa que chegou no local do acidente. Obrigada, amiga. E acredito que eu tive uma visita de um anjo. Um dia eu conto para vocês isso. Vamos fazer um dia de timelines de testemunho. E então o que está registrado é, ainda que eu tenha batidas de carro, que só fique o banco do passageiro, ou então que todos os airbags do carro estouraram e que ele deu perda total, ainda assim Deus vai me guardar. E em nenhuma dessas 2 batidas eu tive nada quebrado, óbvio, eu tive sinais de airbags, né, queimaduras leves, coisas assim, mas eu fui guardada. Então imagina, qual é a dor que mais está doendo agora? Pensa aí, não precisa escrever aqui não, tá? Antifrágil, gostei disso. Antifrágil é quando você é machucado e sai um produto melhor, né? Daquele momento. Mas pensa o que mais está doendo para você agora. Eu vou pensar aqui, ó. Eu tenho algo que está doendo. Então, se isso está doendo e nós encontrarmos algo positivo nessa dor, isso já não vai ser chamado de fracasso. Isso vai ser chamado, sabe de quê? Processo. Isso vai ser chamado, sabe de quê? Aprendizado. Isso vai ser chamado, sabe de quê? De MBA, pós-graduação, mestrado em alguma área. Então, encontre a sua dor hoje, mas encontre algo positivo na sua dor hoje. Outra coisa sobre o tempo é distrações e flexibilidade. Eu amo os 2 conceitos. Eu amo trabalhar com pessoas flexíveis. Eu tenho dificuldade. Não é que eu tenho dificuldade. Eu tenho que usar um pouco mais de estratégia para trabalhar com os rígidos, mas a gente aprende. Então, o que acontece? Eu amo trabalhar com pessoas flexíveis. Com pessoas que não são fatalistas. Com pessoas que quando você fala assim, como assim você vai fazer... Como assim você vai fazer... Deixa eu ver aqui. Eu ia citar um exemplo aqui, mas vocês vão me fazer muitas perguntas, entendeu? Então eu vou citar isso. Como assim você vai fazer uma festa de aniversário com R$200? É melhor não ter festa. O fatalista geralmente joga toalha. Olha, se na empresa não me derem esse salário, isso e aquilo, eu não quero. Ou então, se não for do meu jeito, gente... Se não for do meu jeito, só é uma desculpa para o nosso mau comportamento. Se não for do meu jeito, só é uma desculpa para o nosso mau comportamento. Porque todo mundo pode melhorar. Então, os flexíveis terão sucesso. Eu vou acrescentar lá do Sermão da Montanha. Eu estou super afim de falar do Sermão da Montanha. Então, os flexíveis, olha, não me chama aí daquele que acrescentar um tio na escritura vai ser tido como o quê? Anátema ou apóstata? Você me diz aí, você que é da teologia. Mas então, os flexíveis, eles vão encontrar saídas. Você não pode ser... As crianças são fatalistas. As crianças falam assim, mãe, é tudo ou nada. Ou você fica comigo ou você não fica comigo mais. Mãe, ou você vai comigo ou você não vai. Não. Existem outras possibilidades. Então, o tempo... Essa questão de trabalharmos com uma mentalidade de aproveitar o tempo o que está fluindo agora? Talvez o que está fluindo agora não é você trabalhar pela CLT, você ser um seletista, ou você ser um funcionário público. Talvez seja você ficar em casa com as crianças e construir seus conteúdos online, fazer um e-commerce e cuidar melhor da sua casa.
Então, tempo tem a ver com isso, com discernir os tempos, e eu nem gosto de falar disso, um assunto super chato. Discernir aquilo que funciona para você agora. Você precisa entender o que o tempo construiu até aqui para você. E você precisa acreditar em você. Quando você acredita em você, você entra em harmonia com o tempo. Porque às vezes as pessoas vão dizer para você, nossa, você já tem 50 anos? Nossa, você tem 30 anos? Você tem 20 e nem casou? Você nem tem casa própria aos 50 anos? Você nem tem isso? Mas às vezes a bagagem que você tem daria muitas casas próprias. E que talvez o seu foco só não foi pegar 1 milhão, 2 milhões e colocar na casa própria. O seu foco foi em construir o seu império intelectual. Ou sei lá, o seu império digital. Então, essa coisa do tempo é algo que precisa estar muito alinhada conosco. Essa mentalidade, porque muitas vezes nós estamos cobrando assim. Perdi tempo, deveria ter feito aquilo. Então aí vem a mentalidade de quê? Da culpa. A mentalidade da culpa vai roubar o melhor que o tempo trouxe para nós. Não permita isso. Quero te falar de mais 2 mentalidades bem rapidinho, porque a gente está terminando. E, poxa, obrigada por você ter super participado nessa live. Eu vou fazer igual ontem, eu vou voltar lendo os comentários, porque eu amo ler o que você escreve. A mentalidade do possível. Quem tem uma mentalidade de possibilidades não é um sobrevivente, é um bem-sucedido. Por quê? Você precisa ver possibilidade em tudo. O que a vida atualmente está oferecendo para você? Você precisa ver oportunidades de saída. Sabe, possibilidade tem muito a ver com pessoas que às vezes faz um projeto, ou então eu fiquei pensando assim, o que estão pensando pessoas que abriram escolas de 2 a 4, sei lá, até 4 anos, né? Você pode ficar liberado da escola, de 2 a 4 anos no início desse ano. Eles estão dizendo, uau, foi um maior erro, porque eu sei, tem uma aqui bem pertinho de casa, né? Foi um maior erro, porque eu jamais imaginava, e os pais podem tirar os filhos da escola e tudo mais. Mas será que aquilo ali não vai servir para um outro propósito? Ou será que o ano que vem não virão tantas crianças e você já está mega preparado? Então, ter possibilidades tem a ver com essa outra mentalidade que nós estávamos falando, de ser flexíveis. Porque, olha, deixa eu te dizer, se você está aí e tem algo que não deu certo, essa palavra é para você. Procure outra possibilidade. Deus é um Deus ilimitado. E deixa eu te falar, o cérebro que mora dentro de você tem conexões ilimitadas. Você é um ser ilimitado. Então você pode estudar um pouquinho, refletir um pouquinho, descansar um pouquinho, buscar um lugar de paz. Deixa eu falar uma coisa para você, tem uma mentalidade que não vai dar tempo de falar. E se você gostou desse tema, as mentalidades estão nesse livro aqui, mas os outros também são incríveis. Mas tem uma mentalidade que é a reflexiva. Você precisa parar de vez em quando para harmonizar você. Na verdade, a Caroline Leaf fala o seguinte, você deveria parar, é uma dica dela, pelo menos 15 minutos no dia para ter um momento a minha mãe ia falar de devagar. Sabe aquele momento que você pensa no que flui e que traz paz para você? Não é pensar, vou ficar aqui 15 minutos pensando como pagar aquela conta, como falar não para aquela pessoa, como não. Não é isso. É quando você deixa o seu pensamento num flow e você vai para um ambiente de paz. Esse momento que você deveria fazer, segundo a Caroline Leaf, pelo menos 15 minutos por dia, fazer 7 de manhã, 7 à tarde ou 15 direto, eu prefiro fazer 15 direto. Então, você vai encontrar um flow, no flow você encontra as possibilidades. Isso pode ser na hora de uma oração, da leitura de salmos, nós estamos aqui lendo o livro de salmos. Então, você lê um livro de salmos e depois você fica ali com o versículo que mais te chamou a atenção. Mas não o versículo de acusação, né? Porque às vezes a gente vê lá, meus pecados, enquanto eu me calei, os meus ossos e os meus pecados e tal, e você fica lá, oh meu Deus, se eu não confessar eu morro, se eu não confessar. Não estou falando disso, estou falando de algo que vai elevar a sua frequência. É claro que você tem que confessar, é claro que você tem que se liberar, mas esse momento que eu estou sugerindo de reflexão é para você introspectar também, olhar para dentro de você, meditação, muito bom.
O nome é Pensa, Aprenda e Tenha Sucesso. Pensa, Aprenda e Tenha Sucesso. É a editora Chara também, Caroline Leaf. Ele vai falar muito sobre prosperidade, viu? Se você quer ter uma mentalidade próspera, deveria ler esse livro. Então, essa mentalidade reflexiva vai nos ajudar muito a criar uma mentalidade de possibilidades. Por que eu estou dando essa ênfase sobre mentalidade? Porque tudo precisa estar no automático da sua vida. Você precisa já preparar e deixar isso nos armazéns mentais. Não é uma coisa de você dizer assim, olha, agora eu vou tomar posse disso, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não, porque muitas reações do nosso dia a dia, se nós não construirmos a mentalidade, a gente vai usar a grega, vai usar a bárbara, vai usar a pessimista, vai usar a vitimista, vai usar a derrotista, vai usar a escapista, né? Vai usar qualquer uma dessas. Por quê? Porque foi assim que a gente construiu. Então nós precisamos reinventar. Então, a última mentalidade que eu quero falar com você hoje. Tenha expectativas. Então essa de possibilidade e expectativas, força interior também é uma outra mentalidade, força de vontade. Tudo isso que eu estou falando para você tem a ver com quem? Somente comigo e com você. Não depende de outra pessoa para você ser bem-sucedido ou sobrevivente. Não depende. Porque para tudo isso, para toda circunstância, para todo casamento não próspero, para todo relacionamento não bom, você pode ter uma saída. Você pode ter uma possibilidade, você pode ter uma outra expectativa. Então, expectativa tem a ver com fé. Se você é cristão e você está nessa live aqui, você sabe que a fé pode remover montanhas. E essas montanhas que nós precisamos remover, elas precisam primeiro acontecer dentro de nós. Quem remove montanhas externas é quem removeu montanhas internas. Qual foi a maior superação que você teve internamente? Qual foi? Tive que perdoar um adultério, tive que perdoar uma separação, tive que superar uma morte de um ente querido. Qual foi a maior superação? Isso que você se predispôs a superar, porque superar é uma predisposição. Você pode viver no vitimismo. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Não é meu caso, minha mãe não morreu. Então, por isso que eu sou essa pessoa até hoje. Inclusive, a Mary Duarte conta o testemunho dela de forma incrível sobre isso. Você pode ir lá no YouTube e conferir. Ela fala quando ela deixou de ter desculpas porque perdeu a mãe. E tem muitas pessoas sobre isso. Então, superar é uma escolha que você faz. Tá doendo, tá difícil, vou buscar tratamento, vou buscar ajuda, mas eu vou superar. E quando você supera, sabe o que você faz? Eu amo falar disso. Você faz um pacto interno. Quando você faz um pacto interno, deixa eu te dizer, nada e nem ninguém vai parar você. Porque os pactos que você faz com você e os pactos que você faz com Deus, deixa eu dizer para você, ninguém vai parar você, ninguém. Não adianta. Ninguém vai parar você quando você tem pactos internos. E os maiores pactos internos que nós podemos ter, eles são colunas. Eles esculpem a nossa identidade, são superações. Mas superar significa superar. Superar não significa jogar debaixo do tapete, porque senão amanhã sai, o dia que chegar uma faxina espiritual ou emocional, vai sair. Não, eu preciso dizer, olha, sofri, fui abusada, aconteceu isso, fui deixada, mas deixa eu tirar o progresso disso. Sabe quando você supera? Quando você encontra progresso na dor que você passou. Quando você olha para ela e fala, eu aprendi essa lição e essa lição. Então, se você tem dificuldades de superar perdas, nos procure, provavelmente você possa passar por uma sessão SOSO. Então, nós precisamos inserir novas mentalidades. E geralmente você treina seu cérebro para uma nova mentalidade fazendo processos diários. Não é pensamento positivo. Não, nunca mais vou fazer isso. Não é isso, é um treinamento. Você começa a ler. O que a Bíblia fala? Você começa a ruminar. Ruminar você sabe como a vaca faz para ruminar?
Põe para fora, põe para dentro, pensa de novo, vai, volta. Então, se você usar esses 7, 15 minutos por dia para você processar algo novo na sua mente, não. Eu vou calar a voz do pessimismo, do vitimismo, da ansiedade. Eu vou tirar um tempo. Deixa eu te dizer, você é o seu maior ativo. E se você não cuidar de você, você não poderá cuidar de outras pessoas. Então, às vezes, para fugir das nossas dores ou mazelas emocionais, eu sei disso porque eu já fiz muito isso, nós nos tornamos ativistas, nós trabalhamos mais do que devemos, nós cuidamos dos outros mais do que devemos, nós temos mais projetos do que devemos. Para quê? Para tampar uma conversa que você não quer ter com você. E sabe, eu tenho conversado bastante com a Jéssica, ela tem sido uma companheira incrível nessa jornada. Ela ama estudar sobre os tempos e eu também. Então, quando eu leio uma coisa assim super nada a ver, entendeu? Eu falo, Jéssica, isso faz sentido? E nós temos falado sobre o mês de junho. E o mês de junho está no meio do ano. E no meio do ano, você precisa recarregar as suas baterias para chegar no final do ano. No meio do ano, você precisa colocar novos suprimentos. E sabe o que eu quero sugerir para o seu junho? Nós estamos lendo o livro de Salmos. Sabe o que é o livro de Salmos? A alma de Davi, a alma de Salomão, a alma de profetas, cânticos, mas a alma de Davi está ali. Salmo 23, 32, 18, 84, 91, Salmo 1, Salmo 2. Então você vai ver o coração, a alma de alguém. Ele está ali, hoje eu estou com raiva, hoje eu estou bravo, hoje eu não queria que tivesse misericórdia sobre ninguém, mas hoje eu queria suas misericórdias, hoje eu queria me deitar no seu colo. Eu nunca vi ninguém desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Senhor, sonda-me e me conhece. Ele fala, olha lá dentro do meu interior, Senhor, e vê que lixo tóxico, que trauma, que coisa que eu não superei. Sonda. Você sabe para que serve uma sonda? Uma sonda serve para você encontrar coisas na profundidade. E o Salmo 139 é: sonda-me, ó Deus, e me conhece. Vê se há em mim pensamentos maus, caminhos maus, lixos, traumas. Vê se há em mim coisas que estão câncer emocional, coisas que estão multiplicando lá dentro, porque quando você não cura um câncer, sabe o que acontece? Existe uma multiplicação de células que vai infectando todo o resto e que vira uma metástase. Então, talvez hoje a gente precise remover alguns nódulos emocionais que tínhamos. E como você vai fazer isso? Vai para o livro de Salmos, não perca tempo, faz isso hoje. Fala, olha, eu vou ler Salmo. Lá tem 150 orações, 150 momentos que Davi e outros, Asaf, estão falando da sua alma. Então pega aquele livro, sabe, para mim está sendo um norte, eu estou fazendo isso com a minha vida. Pensar salmos, estudar salmos, entrar e falar, Senhor, prescruta o meu interior e vê se tem em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então ele vai falar, olha, me ajuda a ser um justo, me ajuda a ser uma pessoa próspera. Sabe o que significa um justo? Significa uma pessoa com shalom, significa uma pessoa próspera, significa uma pessoa construtiva, significa uma pessoa criativa, significa uma pessoa bem-sucedida. Justo na Bíblia é bem-sucedido. Glória na Bíblia é prosperidade. Então, que nós encontremos nesse mês de junho a graça para ter uma mentalidade de sucesso e não uma mentalidade de fracasso. Imagina quantas dores Davi passou, mas ele não está ali no Salmo, mesmo que ele chore no início e no final, ele vai dizer, eu sei em quem tenho crido, né? Jó que fala isso, meu Redentor vai se levantar, mas Deus também vai falar sobre isso. Então, eu quero dizer que esse mês de junho pode ser um mês de nós mudarmos as nossas mentalidades, tratando nossas palavras, nossos pensamentos, nossas emoções, nossas expectativas, tratando as possibilidades, controlando aquilo que vai entrar dentro de nós. Deixa eu te falar, vai ter uma chuva de pensamentos.
mas escolha aquilo que combina com a sua vida na atualidade. Combina com a sua vida ficar lambendo feridas hoje? Combina com a sua vida ficar pensando no fracasso? O que vai adiantar você pensar no leite que já derramou? Quando derrama leite aqui, eu vou lá, seco e jogo fora. Não dá para fazer mais nada, o leite já derramou. Então vamos prosseguir. Então eu quero dizer para você nesses 20 últimos segundos, que é o único que eu tenho, vamos prosseguir. Eu vim aqui para dizer para você que se você quer avançar, bate aqui. A gente vai avançar juntos. Eu vou avançar com você. Eu estou aqui para estar com você que quer avançar. Um beijo grande no seu coração. Te vejo amanhã.